Jesus disse que nenhum pardal ele cai sem o consentimento do Pai e que nós valemos muito mais do que os pardais. Ele fala também que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Então por que vivemos como se Deus tivesse esquecido de nós? Olá, eu sou Zaine e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre Mateus 10. Mais especificamente eu vou focar nos versos 29 a 31. Mas antes de tudo eu vou começar a dar um pouquinho uma explanação do que acontece no capítulo 10 de Mateus. Lá no versículo 1, Jesus ele chama os seus discípulos e dá a eles autoridades para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Depois, ele os envia para pregar o evangelho, ou seja, pregar o reino, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Quando ele os envia, ele adverte, ele fala para eles que estava os enviando como ovelhas no meio de lobos e que as pessoas iriam perseguir eles, porque se chamaram Jesus diz que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, o que mais eles chamariam aqueles que seguiam Jesus, aqueles que estavam fazendo a obra que Jesus tinha enviado. Então ele os adverte, mas manda que não tenham medo dos homens. Apesar de que os homens iriam perseguir eles, iriam bater neles, iriam prender eles, ainda assim era para que eles não tivessem medo. Ele fala aqui no verso 28 do capítulo 10 de Mateus: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. O versículo-chave, como eu já falei aqui, é a partir do verso 29 até o 31, que diz o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os fios da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. O pardal, ele era uma das aves mais baratas naquela época. Era algo considerado sem valor comercial. Mas mesmo algo sem valor, algo muito barato, assim como um pardal. Se mesmo isso que para as pessoas era meio que, entre aspas, inútil, não caía no chão sem o consentimento do Senhor, imagina nós que valemos muito, muito, muito mais do que meros pardais. Mesmo aquilo que parece pequeno e sem valor, Deus vê. Ele vê aquilo que as pessoas elas consideram como inútil, como pequeno, mas Ele vê. Ele vê. Isso é incrível. Gente, ele vê, ele está vendo, ele está contemplando. E ele ainda vai além, ele diz que até os fios da nossa cabeça estão todos contados. Eu não faço ideia de quantos fios tem na minha cabeça. Talvez se for uma pessoa careca é muito mais fácil de você perceber ali quantos fios tem na cabeça dela. Mas uma pessoa assim como meu Deus, tem muito cabelo aqui, tá molhado e já tem muito, imagina quando enxuga. Enfim, não é o foco desse vídeo. Então, ele sabe até os fios, quantos fios tem na nossa cabeça. Ele sabe coisas que nós não consideramos de fato, coisas que pra nós às vezes é sem valor, mas ele está contemplando, ele sabe, ele conhece, é uma intimidade. Senhor, ele dá atenção, ele cuida, ele tem intimidade, ele tem conhecimento. Jesus, ele não conhece apenas a humanidade, ele conhece as pessoas, ele tem um relacionamento, ele conhece a gente intimamente. Ele sabe o que ninguém sabe, ele vê o que ninguém vê, ele contempla tudo. Talvez você esteja se sentindo triste, ou sei lá, achando que ninguém te vê, talvez esteja ansioso, ou ache que ninguém percebe a sua dor, os seus problemas. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Mas Jesus, ele te vê. Você não está sozinho. Jesus, ele te vê. Ele te vê, ele te contempla, ele sabe, ele conhece a tua dor, ele conhece o teu sofrimento, ele sabe quando você chora, quando ninguém tá vendo, ele sabe o que você está pensando. Ele conhece todas as coisas. E mesmo que você ache que ele não está vendo, que ele não está perto, ele está perto sim.
Ele está contemplando todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode mudar qualquer situação. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nada foge do conhecimento de Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil e ache que Deus não está vendo porque ele está em silêncio. Mas até o silêncio de Deus é resposta. Você não é invisível para ele. Talvez as pessoas ao seu redor não notem a sua presença, não liguem para você, não deem atenção. Mas o Senhor, ele te vê. Ele te contempla, você não é invisível. Eu acho muito engraçado, eu vou contar aqui. Meu trabalho, eu sou uma das mais novas. E já aconteceu diversas situações em que eu me senti meio que assim... não sozinha, mas meio que um monte de gente ali no meio das pessoas. A mulher na sala, ela chegou dizendo bom dia. Aí quando ela abriu a porta, aí ela viu que só tava eu, não tinha mais ninguém. Ela falou assim, achei que tinha alguém. Isso significa que eu sou que ninguém? E outra coisa aconteceu também recentemente, desligar a energia do meu trabalho e daí pediram pra uma certa pessoa sair dizendo de sala em sala, avisando isso. E eu tava dentro da sala trabalhando, mas eu tava ouvindo tudo que tava acontecendo fora. Aí uma pessoa só olhou assim pela porta e fez, aqui não tem ninguém, não precisa avisar, e passou pra outra sala. Então, mesmo que você, para as pessoas, pareça ser ninguém, para Jesus você é alguém. Mesmo que as pessoas ao seu redor não vejam, Jesus está te vendo. As pessoas te maltratem, talvez as pessoas não te deem valor, mas Jesus, ele te dá valor e você tem valor para Jesus. Não coloque a sua identidade nas pessoas, mas saiba que a sua identidade está em Cristo, está afirmada em Cristo, porque quando estamos em Cristo, estamos firmados na rocha. Então a gente não tem que se preocupar com o que as pessoas acham, com o que as pessoas veem em nós. E a gente tem que descansar, se acalmar, acalmar o coração, sabendo que mesmo que Deus esteja em silêncio em alguns momentos da nossa vida, Ele está conosco. Você vale muito mais do que pardal. Se até uma ave tão barata, sem valor, se ela não cai sem o consentimento do Pai, sem a vontade do Pai, quanto mais você, que tem muito mais valor. Os cabelos, os fios da sua cabeça estão todos contados. Não tenha medo, não tema. Confie no Senhor, descanse nele, faça a obra do Senhor, faça aquilo que o Senhor te mandou fazer, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas pensam. Apenas faça. Não ache que você é invisível. Pode até ser invisível para as pessoas, pode até que você seja um ninguém para as pessoas, mas o importante não é o que as pessoas veem ou o que as pessoas pensam de você. O importante é o que Jesus vê, o importante é o que ele pensa a seu respeito. O que importa de fato é que Jesus, ele está contigo e ele está cuidando de você. Só de estar vivo hoje, só de eu estar viva hoje, só de eu ter acordado hoje, já é motivo de ser grata, porque o Senhor que me acordou, Ele que me deu força, que me deu saúde, só de ter me alimentado hoje é motivo de ser grata, porque foi Ele que me deu o alimento. Só de poder hoje sair para correr, fazer o meu longão hoje, é motivo de agradecer, porque o Senhor me deu saúde para poder correr. Só de estar aqui podendo falar é motivo de agradecer, porque o Senhor, Ele que me deu essa possibilidade. Tudo aquilo que eu tenho foi Deus quem me deu. Tudo aquilo que você tem foi Deus quem te deu, e tudo isso é motivo de ser grato. O Deus que conta, que sabe os fios de cabelo que tem na sua cabeça, não te perde de vista. Ele não te perde de vista, saiba disso. Entenda isso, guarde isso no seu coração. Ele não te perde de vista, ele está te vendo. Está vendo cada detalhe e ele está derramando cada dia graça sobre a sua vida. Então descanse, relaxe, confie. Jesus te vê e ele te ama. É isso, esse foi o vídeo dessa semana. E nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Bye bye, você é amado.